Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 18 de Programação Estruturada e Orientada a Objetos. Na aula passada, nós continuamos o assunto de interface gráfica e aprendemos a adicionar certas funcionalidades. No caso do exemplo que a gente realizou em sala de aula, a gente fez uma calculadora onde foi possível adicionar ações para cada botão. No caso lá, nós tínhamos botões de 0 a 9, tínhamos botão de limpar, tinha também o botão de soma, subtração e o igual para apresentar o resultado na tela da calculadora que a gente criou. Hoje, vamos iniciar a programação orientada a objetos. Até agora, a gente viu tudo sobre programação estruturada, certo? Onde consiste em funções e procedimentos. Então, a programação estruturada na linguagem C, um programa é definido por meio de uma função principal que faz chamadas a outras funções implementadas pelos programadores. Já na programação orientada a objetos, é bem diferente. Aqui, o programa é visto como um conjunto de objetos que se comunicam através de mensagens e cada objeto possui dados internos que são chamados de atributos. E o programa desenvolvido usando programação orientada a objetos possui objetos que colaboram entre si, executando tarefas específicas em busca de um objetivo comum. Então aqui nós temos um breve histórico da programação orientada a objetos. Esse conceito surgiu no final da década de 60, com a linguagem Simula 68, onde introduziu os conceitos de objetos e troca de mensagens para a construção de programas. Esses conceitos foram aprimorados durante a década de 70 pela linguagem de programação Smalltalk, desenvolvida nos Estados Unidos, mas a popularização da programação orientada a objetos só se deu no início da década de 80 e 90 com as linguagens C++ e Java. A linguagem Java, que é a linguagem que nós estamos utilizando desde o início da disciplina e que nós vamos ver agora de maneira orientada a objetos. Então, um dos principais pesquisadores que introduziu o conceito de programação orientada a objetos foi Alan Kay, que foi um dos criadores da linguagem Smalltalk. Foi ele que desenvolveu a ideia de construir um programa usando conceitos e abstrações do mundo real, como objetos e troca de mensagens. E a linguagem Java, é uma das linguagens mais utilizadas em programação orientada a objetos, tendo surgido oficialmente em 1995. E é esta linguagem que a gente vai utilizar também na programação orientada a objetos. Mas o que seria? Qual o conceito de programação orientada a objetos? É um paradigma de programação de computadores que usa os conceitos de objetos e classes como elementos centrais para a representação e processamento de dados usados nos programas. Então, a programação orientada a objetos está sedimentada sobre 4 pilares. E quais são esses pilares? São encapsulamento, herança, composição e polimorfismo, que são algo que a gente vai ver posteriormente o conceito de cada um deles. Princípio da abstração é a capacidade de abstrair a complexidade de um sistema e se concentrar em apenas partes desse sistema. Objetos são usados para representar entidades do mundo real ou computacional, são usados para representar elementos e abstrações que fazem parte da solução do programa que estamos desenvolvendo, e eles possuem características pelas quais identificamos e finalidades para as quais os utilizamos. Estas características são chamadas de atributos. Então aqui nós temos um pequeno exemplo. Digamos que a gente tem um objeto chamado de pessoa. Essa pessoa vai ter um RG, um nome, uma data de nascimento. Temos também um outro objeto que podemos chamar de carro.
Este carro vai ter um tipo, uma cor, uma quantidade de portas, não é mesmo? Então, esses objetos podem ter comportamentos associados, como é o caso do objeto pessoa, que ele pode correr, andar, falar. O objeto carro pode ter o comportamento de ligar, desligar, frear, acelerar. E por fim, podemos dizer que os objetos possuem características e comportamentos. As características são chamadas de atributos e os comportamentos são chamados de operações ou métodos. E aqui nós temos exemplos, né, desses objetos. No caso aqui nós temos o objeto carro e o objeto pessoa, com as suas características e comportamentos. E aqui nós temos as classes, onde é muito comum criar grupos de objetos baseados em suas características e comportamentos. E se pensarmos no exemplo anterior, que no caso foi o objeto carro, onde todos possuem os atributos tipo, cor e número de porta. O mesmo vale para o outro exemplo, que no caso foi o objeto pessoa, onde geralmente as pessoas vão ter um nome, uma data de nascimento e possivelmente um RG. Então, a modelagem e programação de um conjunto de objetos que possuem características, que no caso são os atributos, e comportamentos, que no caso são os métodos comuns, é feita na programação orientada a objetos, usando o conceito de classe. Então, cada classe funciona como um molde para a criação do objeto, ou seja, vai definir o que o objeto deve ter. E os objetos são vistos como representações concretas, instâncias das classes. Então, aqui nesta imagem, nós temos uma ilustração de uma classe que representa um objeto carro. Esta classe, entidade abstrata, define que o objeto deve ter tipo, cor, placa e número de portas, e a partir dela podemos criar vários objetos diferentes ou entidades concretas, certo? Então aqui nós temos esta classe, certo? E aqui nós temos o objeto. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, com 3 questões, onde vocês irão responder quais as diferenças entre a programação estruturada e a programação orientada a objetos, qual a diferença entre classe e objetos, e descrever 3 características ou atributos e 3 comportamentos ou métodos de algum objeto que você tem em casa. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o estudo sobre programação orientada a objetos, porque até então a gente estava estudando a programação estruturada. Então, iniciamos hoje o estudo dos conceitos deste tipo de programação, certo? Nós vimos também um pouquinho do histórico, o que é um objeto, o que é uma classe, e também vimos exemplos de cada um deles. Aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.